Doutor André, que relação existe realmente, né, entre o poder dos alimentos e a possibilidade de se evitar alguns tipos de câncer, doutor? Sim, é verdade que existe muita relação, né? Hoje em dia a gente sabe que o câncer não é mais uma loteria. O câncer tem muitos fatores de risco. Em torno de 90% dos casos de câncer tem a ver com o ambiente em que a gente vive. Dentro desse ambiente está o estilo de vida, que é muito conhecido hoje em dia, o estilo de vida saudável. Acredita-se que hoje em dia, em torno de 30% a 35% dos tipos de câncer tem a ver diretamente com a alimentação. E o estilo de vida inclui, por exemplo, o hábito de fumar, inclui a atividade física, né? E inclui também a obesidade. Quer dizer, tudo isso pode estar relacionado ao surgimento de algum tipo de câncer. Tudo isso, em torno de 30% a 35% dos casos estão relacionados com esse estilo de vida. E a alimentação é um dos fatores mais importantes, né? O que foi falado aqui em relação à alimentação rica em gorduras, açúcar, álcool, cigarro também tem muita influência em relação ao desenvolvimento do câncer. O que é interessante frisar que não só o câncer, como outras doenças chamadas crônico-degenerativas têm os mesmos fatores de risco. Então, uma alimentação saudável, uma alimentação rica em frutas, verduras, pobre em gorduras, pobre em carne vermelha, vai prevenir não só o câncer, como também doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, doenças cerebrovasculares, AVC. Então, a gente considera que esse estilo de vida considerado saudável, que a gente inclui uma alimentação saudável, uma atividade física regular, combate à obesidade, combate ao tabagismo, vai com certeza prevenir um grande número de doenças ao longo da vida. E, doutor, existe algum fator cumulativo no que diz respeito à ingestão desses tipos de alimentos? A gente falou aí sobre, por exemplo, o macarrão instantâneo, que é muito comum na alimentação de algumas crianças. Isso, por exemplo, pode gerar no futuro algum tipo de problema ou ainda na infância? Sim, pode gerar. A verdade é que essa alimentação do mundo moderno que nós temos hoje, temos há menos de 20 anos, né? Então, há 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos tanto alimento embutido, enlatado, em conserva, como nós temos hoje. Mas a praticidade do mundo moderno para os pais pode ser um risco grande para os filhos. Pode ser um risco no futuro, sem dúvida pode ser um risco no futuro. E o que a gente vê é que a incidência de câncer e outras doenças crônico-degenerativas aumentaram muito nos últimos anos. Nos últimos 30, nos últimos 20, 30 anos. Isso tem muito a ver com o tipo de alimentação. E o que a gente considera também, para comprovar essa relação, é a diferença entre países. Países em que adotam um estilo de vida mais saudável, como o país do Oriente, tem uma incidência muito menor de tumores relacionados à alimentação gordurosa, como, por exemplo, tumor de mama, tumor de cólon, tem muito menor incidência no Oriente do que no nosso meio. Agora, tem uma pergunta aqui da Alvina, ela já teve câncer, ela quer saber se, por exemplo, a partir de agora a rotina dela com relação à alimentação deve mudar, ela deve ingerir alimentos que possam, por exemplo, porque o câncer você tem uma vez, mas você não pode se considerar curado, né, doutor? Você tem que fazer todo um acompanhamento durante algum tempo. Sim, sim. Você pode se considerar curado, sim, em alguns casos, mas há um risco sempre da doença recidivar, ou de aparecer um outro tumor. Então, com certeza, ela precisa adotar um estilo de vida saudável. Hoje em dia a gente sabe que existem estudos mostrando que a obesidade, por exemplo, aumenta muito o risco de um câncer de mama recidivar. Então, uma mulher que tem um câncer de mama, ela deve combater a obesidade, deve fazer atividade física, deve ter uma alimentação saudável, que com certeza isso vai diminuir o risco da doença voltar, tanto quanto o tratamento que é feito. Bom, a Ivone, ela pede para o senhor falar um pouquinho sobre o sarcoma. Ela disse que alguém da família dela fez uma cirurgia, 10 meses depois morreu, vai fazer 1 ano. Era o filho dela, que tinha 31 anos. Os sarcomas são doenças um pouco mais raras, né? Um tipo de tumor mais raro e que tem menos relação com esse estilo de vida que a gente está falando, com alimentação, com obesidade. É uma doença que tem mais um cunho genético. São alterações mais genéticas em que há uma predisposição. Você já nasce com aquela predisposição de ter aquela doença. O que é importante a gente esclarecer aqui, a gente está falando de alguns tipos de câncer que podem aparecer estimulados pelo estilo de vida da pessoa, né? Pela falta de atividade física, ou por alguns hábitos como a ingestão de álcool, de cigarro, ou pela ingestão de alguns alimentos com determinada frequência, mas existem os outros tipos de câncer e muitos outros que aparecem, como por exemplo aqui o sarcoma, que é através de uma origem genética. Uma origem genética que muitas vezes a gente não tem como evitar, exatamente. Que não tem como prevenir. Doutor André Sobral, que é médico oncologista, muito obrigado, doutor André, pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado, bom dia. Um bom dia para o senhor. Eu agradeço a sua